Vou comprar seu carro. Olá, olá, muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez no nosso canal Espiritismo com Cristo. Vamos iniciar aqui a leitura do livro. Estamos lendo aqui Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. Uma porta de entrada para aqueles irmãos que têm interesse, mas ainda não conhecem. Então, uma linguagem simples para que possam assim entrar, começar a entender e pegar gosto e ir estudando, porque o estudo ele é o que realmente faz com que a gente amplie a nossa moral através do estudo, através do conhecimento, através do intelectual. Então, nós agradecemos a presença de todos. Vamos pedir para vocês dar aí o seu joinha, dar o seu joinha e tocar no sininho aí. Quando a gente fizer mais vídeos, vocês vão ser avisados, fazer as suas perguntas, tá bom? Então, esse é o nosso programa semanal. Todas as semanas estamos aqui no Estúdio Shift, na Granja Viana, Cotia. Se você também precisar, pode, acionar aqui, vai estar embaixo os comentários, aqui vai estar embaixo do vídeo aí a descrição aqui de onde é o local, e você pode fazer assim a divulgação do seu produto, do seu serviço, da sua marca, e vai ser muito bem recebido, muito bem atendido aqui pelo proprietário Wagner, que ele é o dono aqui do Estúdio Shift, na Granja Viana. Vamos começar aí o estudo dessa semana. Boa noite, Débora. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marco. É sempre muito agradável estar aqui com você, junto com vocês nessa noite, acompanhando aqui. Já estamos um pouco mais da metade do livro, caminhando Para o para o finalzinho. finalzinho, né? Nessa jornada que foi. E agora, nesse momento, como a gente sempre fala, no início dos trabalhos, nós fazemos uma prece, que é justamente para a gente começar o estudo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, fluindo Preparar o melhor, ambiente. preparando o ambiente. Então, se você está na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, nesse momento, eu vou pedir para você fechar os olhos, ir serenando a mente, livrar todos os pensamentos que conturbaram, te deixaram aflito, angustiado. Então, nesse momento, coloque a imagem do Cristo na sua cabeça, caminhe para Ele, nesse momento, olhando para os olhos dele, aquele rosto calmo, tranquilo, sereno. E agora, dê um abraço no Cristo e vamos junto fazer a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então vamos dar continuidade. Nós estamos aqui dando continuidade à lei do choque de retorno. Nós vamos iniciar hoje as causas do sofrimento. Sempre que for fazer uma leitura, sempre procura fazer como nós estamos fazendo, preparando o ambiente para essa leitura e, acima de tudo, deixando com que os irmãos de luz que compactuam com isso, com uma leitura de um nível alto, de uma vibração boa, que eles possam ali proteger. Você pode até perceber que você vai, às vezes, fazer uma leitura, você tem sono, você fica com moleza, você às vezes não consegue ler, às vezes se começa a ler não consegue terminar. Então isso tudo, ele requer uma preparação. Então não vamos também atribuir tudo ao plano espiritual.
muita coisa a gente precisa treinar o nosso corpo, o nosso cérebro. Porque o nosso corpo, ele às vezes não quer. Por quê? Porque vai ter um gasto de energia. Porque você tem que estar concentrado, porque você tem que estar ali parado. Você vai fazer um movimento diferente daquilo que você está acostumado. Mas procura reservar assim um minutinho para uma leitura, para que você possa assim criar um bom hábito. Porque sem essa parte intelectual, fica muito mais difícil para você se elevar espiritualmente, moralmente, porque tudo o que nós vamos lendo, nós vamos vendo, vai trazendo mais conhecimento. E mais conhecimento vai trazendo esclarecimento. Então tudo começa a ficar mais claro para nós. Por mais que a gente não sinta que aquela leitura, naquela hora, naquele momento, teve algum efeito, mas você já não é mais a mesma pessoa. Porque aquilo que estava escrito ali já é uma informação nova e diferente para você. Às vezes a forma de falar, às vezes uma palavra diferente, mas talvez tenha o mesmo sentido, mas é uma palavra diferente daquela que você tem o costume. Isso tudo é enriquecedor, isso tudo ele vai aos poucos trazendo para você esse bem-estar, desse bom hábito. Então vamos aproveitar e começar a nossa leitura de hoje aqui. Vamos lá. Então, iniciando, causas do sofrimento. Quanto às causas que dão origem ao sofrimento, podemos resumi-las em 3 grupos, que são o mal que fizemos ou viermos fazer aos outros, o mal que fizemos ou viermos fazer a nós próprios e nossa indiferença pelo progresso. Então, vamos iniciar a leitura falando o mal que fizemos aos outros. Há inúmeras maneiras de fazermos o mal aos outros. A maledicência, a calúnia, os prejuízos que lhe causamos, a vida que lhe tiramos, enfim. Todos os atos que causarem sofrimentos e perturbações a nossos semelhantes, uma vez praticados por nós, colocamo-nos na dependência dolorosa da lei do choque de retorno. E uma vez que movimentamos essa lei pelo lado do mal, ela nos devolverá o mal que tivermos feito aos outros, quer nesta ou nas reencarnações futuras. Daí a necessidade imperiosa de jamais prejudicarmos aos outros, nem por palavras, nem por atos, porque o prejuízo que causarmos aos outros redundará em nosso próprio prejuízo. E assim, aqueles que sofrem, se examinarem ao seu padecer à luz do choque de retorno, facilmente descobrirão em que erraram outrora para serem punidos hoje. E o Espiritismo, ele vem como uma doutrina consoladora, mas principalmente ele explica muito sobre a questão do mal que fizemos aos outros. Então, muitas das coisas que hoje a gente vê na nossa própria família, no meio que a gente vive, no que a gente vive. E aí, quando a gente fala na justiça das aflições, nas causas dos males que vivemos, e aí até pegando o Evangelho de segunda-feira, que a gente sempre acaba linkando, né? O estudo do livro com o Evangelho que foi feito, justiça das causas anteriores. O mal que a gente fez para o outro, a gente resgata nessa vida. A gente sempre vai acabar resgatando, né? E a lei do choque do retorno é justamente sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, a gente plantou, a gente fez, a gente prejudicou,
Hoje, a gente vai ter esse retorno. Pode ir. E esse retorno, ele é muito importante para nós mesmos. E nós, muitas vezes, queremos afastar, não queremos passar, não queremos assumir. E é detalhes que nós vamos ter que passar, mas, acima de tudo, aceitar passar. Porque senão vai virar uma outra coisa. Nós vamos ficar nos debatendo para não passar. Existem situações que vão se repetindo na nossa vida e nós não queremos e vamos fugindo e ficamos mais preocupados em fugir do que parar e falar, vamos ajustar isso para dar o próximo passo. Mas não, aí a gente prefere fugir, eu não quero ver, eu não quero saber. E, na verdade, se nós entender, aí fala, bom, deixa eu ver logo, deixa eu passar logo, deixa eu resolver logo, porque eu já vou para uma próxima etapa. Então, enquanto você está vendo aquilo ali e é uma coisa que você não quer, vai virar um monstro. E ele vai ficando cada vez mais gigante, de acordo com que você repele ele. Mas se nós viemos aqui para isso, por que nós estamos correndo disso? Se nós viemos para isso, exatamente para isso, para ajustar o que realmente tem que ser ajustado. Se em alguma oportunidade lá, em outra encarnação, aconteceu, ou por querer, ou sem querer, mas vamos ter que ajustar. Causamos prejuízos a alguém, ou caluniamos, ou ficamos perseguindo de uma forma ou de outra, de uma forma mais agressiva, ou de uma forma mais passiva, mas que ficamos ali, né, cutucando o outro. E tal. Nós vamos ter que ajustar isso. E quando nós nos deparamos com situações aqui, simplesmente são ajustes. E vamos encarar. Eu lembro que eu era garoto e tinha aí uns 18 anos. Já faz algum tempo, mas tudo bem. E aí eu sempre pensava assim. E chegou um tempo da minha vida que eu até acrescentei isso na minha oração. Se eu causei prejuízo a alguém, se eu precisava fazer aquele reparo, que eu realmente fizesse, que eu pagasse aquilo que... Porque antigamente, naquela ideia que era pregada, era que a gente devia, então que você teria que pagar, né? Mas depois, ao longo do tempo, você vai estudando, você vai entendendo, e não é pagar. Pagar seria você chegar e quitar uma dívida. Mas quando você devolve alguma coisa para alguém, você não está pagando. Simplesmente você só está realmente devolvendo, porque você tirou. Às vezes você tira a paciência de alguém, aí você acha que não, que está tudo bem, que isso não foi nada. É uma passagem sua, é um detalhe seu, que você ainda não superou, porque você não pode causar esse prejuízo para o outro. Qual o motivo do outro passar pelo nervoso que ele passou por uma coisa que você fez? Então, não, mas tudo bem. Mas isso não foi nada. Não, são das pequenas coisas, são das coisas mais simples que as coisas vão acumulando e vão acontecendo. Então, eu lembro que eu, quando estava passando por uma situação mais difícil, algo que eu via que estava fugindo do controle, que não estava bem do jeito que eu gostaria, eu dizia, se eu tenho que passar, que eu passe logo, que eu resolva isso logo. E imediatamente, quando eu menos esperava, a situação já se resolvia.
Mas enquanto estava, eu sentia porque eu estava no desconforto. Estava acontecendo algo que eu não gostava, algo que eu não queria. É aquela mania, né? O erro não existe, mas eu imaginava que estava acontecendo alguma coisa errada. E que não existe o erro, só existe o acerto. Então nós estamos acertando uma situação que nós deixamos pendente para acertar. Simplesmente. Então eu entendia que estava fora daquilo que eu queria e aí eu me sentia mal. Enquanto eu estava me sentindo, eu ficava resiliente, ficava firme no propósito. Não vou fugir, vou fazer, vou passar e aí o que eu precisar passar, eu vou passar. E aí passava. A situação se dissipava, quando via, não tinha mais aquele problema. E aí você dava o próximo passo. Então é isso. Nós não vamos lembrar, nós não vamos saber. Hoje eu estou tendo esse desconforto porque eu estou ajustando uma situação X. Não é assim. Se fosse, era muito mais. Antes fosse Se fosse, mais fácil, né? se Seria tão fosse, seria fácil. fácil, né? Aí você olhava para isso e já associava uma coisa com a outra e aí você ficava tranquilo. Mas não. É exatamente para isso. É que para você ser uma pessoa que você não está preocupado o que você vai passar, o que você vai ter que fazer, o que vai ter que acontecer. É para você estar uma pessoa aberta a ajustar o que tiver que ser ajustado. Porque senão nós vamos escolher, aí nós vamos pegar esse aqui que é mais fácil, vamos pegar aquele outro que é mais leve, esse aqui que é mais suave. Nós não íamos realmente pegar aquelas barras pesadas que nós precisamos, que talvez tem pessoas que em determinado ponto acham que não vai suportar, não vou aguentar, já não suporto mais. E nós entendemos que é legítimo. Tem situações que nós presenciamos, que pessoas passam, que irmãos passam, e de várias naturezas. Situações de saúde, situações de vida, situações financeiras, situações assim que são tão diversas e adversas que a gente nem tem, assim, às vezes, a noção do que realmente pode ser passado. Mas se você tiver essa ideia de hoje aqui, dessa lição de hoje, dessa passagem do livro, de tudo isso, você vai falar, puxa, então eu tenho que ser firme aqui nesse propósito e tenho que realmente resolver isso, porque ninguém vai resolver por mim. Então, nós tiramos assim também, vamos dizer, uma situação que mexe com a nossa saúde. Sim. Então vamos dar um exemplo aqui, Débora. Uma coisa forte até. A nossa saúde é o nosso maior bem enquanto estamos aqui. Nós buscamos preservar ela para que a gente não sofra, não sinta dor, não passe nenhum desconforto. E, acima de tudo, consiga continuar até o dia que é o dia da nossa passagem. Você imagina que se, de repente, acontece algo com essa nossa saúde e ela fica comprometida e nós vamos, sei lá, passar por um médico ou qualquer coisa. Pode ser que ele não fale nada, ou pode ser que de repente ele possa até falar. Mas nós vamos seguindo ali o caminho, mas vai ser um caminho doloroso, porque nós não queríamos estar passando por aquilo, não queríamos estar com a nossa saúde comprometida, não queríamos. Isso é o que nós não queríamos, mas está dentro dos nossos ajustes. Sim. E nessa, nós
vamos trabalhando em cima disso e vamos nos tornando uma pessoa melhor. Se as coisas que nós dávamos prioridade, que dávamos atenção, hoje nós falamos, puxa, nada disso vale a pena. Eu brigava por causa de um bem material, eu brigava por causa da razão que eu queria ter em todos os assuntos, eu brigava pela atenção que eu queria receber, eu brigava porque eu tinha que ser o primeiro. Então você vê detalhes e coisas que você vai ali, dentro daquela situação, desapegar. Você vai desapegar, você vai falar, puxa, quer levar esse bem material? Quer levar esse carro? Leva o carro, mas me devolve a minha saúde. Será que vai ser possível? Ou não? Não sei. Aí às vezes você até fica sem carro. Me leva a minha casa, mas me devolve a minha saúde? Ou talvez você nem queira isso, mas você imagina que não vale mais a pena você lutar por aquilo, porque a sua luta agora é muito maior do que aquilo. Então você está lutando por um bem que talvez em outro momento você não olhava que era um bem tão precioso, que era você, a sua vida, o seu bem-estar, aquilo que você precisava preservar para que você pudesse passar aqui um período e dar oportunidade para o seu espírito aprender muita coisa. Sim. E aí, dentro dessa história, dentro dessa situação, dentro dessa novela toda, aí nós vamos caminhando. Esse problema de saúde ou vai melhorando ou vai agravando, depende do momento, da história, da encarnação, do número de encarnações, de cada um. E vai se agravando ou vai se atenuando. E aí, quando chega um determinado ponto, aí você fala, puxa, essa pessoa se curou. Maravilha. Ou você fala, puxa, essa pessoa, mesmo ela fazendo tudo o que ela fez, ela não conseguiu se curar. Ela partiu. E aí, qual das situações estão correta ou não estão correta? Aí nós temos que ver e pensar que as duas situações são corretas. Por isso que vai da encarnação de cada um. Dentro desse problema de saúde que ela passou, o quanto de coisa ela já se desvencilhou. Então, ela parou de dar tanta importância às vezes os bens materiais. Poderia ser que ela dava muita importância. As razões que ela queria ter, a paciência que ela adquiriu para conseguir esperar, para conseguir passar, e todas as outras situações que ela venceu e que viu que não era tão importante quanto outras coisas. Mudou totalmente a visão de mundo, de passagem de encarnação. Então ela está passando uma encarnação aqui e ela está mudando ali drasticamente. Por isso que as pessoas usam esse termo, um divisor de águas, ali naquele momento. Mas ela se curou e ainda tem um caminho ainda a perseguir, porque ela tem coisas para aprender e ver ainda nessa encarnação, na prisão desse mesmo corpo. Então ainda não está encerrado para ela. E aquele outro que foi, ele realmente também se desprendeu de uma série de coisas, se desprendeu de vários sentimentos, de várias atenções que ele dava a coisas que talvez nem fazia sentido,
mas já fazia muito tempo que ele precisava se livrar daquilo e ele não enxergava. E aí, naquele momento, antes do recolhimento, antes da partida, ele conseguiu. Então você vê que é como se fosse um intensivão. Juntou várias coisas ali naquele momento que o cara, orgulho, vaidade, humildade, uma série de coisas, e ele juntou ali, e por conta daquele problema de saúde, aquela doença, ele ficou mais humilde, ele ficou mais calmo, ele ficou mais tranquilo, ele parou de dar tanta importância a coisas que ele achava que era importante, mas na verdade só estava assim, tirando a visão dele de uma coisa muito maior, e aí ele conseguiu ali sair com vários ganhos. Então você vê que realmente a situação de você estar aqui e passar por situações, você vai estar assim, talvez dentro de algumas coisas que você já pode ter cometido, tanto para o outro, tanto quanto para você mesmo, e tanto quanto para o planeta, para o mundo em geral, o mal que você pode ter feito. Então, ali houve um maior número possível de reparação. E aí você precisava daquele ensinamento, daquele entendimento, e você partiu porque você entendeu. Olha aí. Então, nós só temos as situações que nós sabemos que o nosso Pai nos coloca para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para realmente, como nós dizemos aí, para a honra e glória do Pai, porque Ele vê que um filho, ele realmente conseguiu passar, é uma satisfação, né? Ontem, eu nem sei, porque eu cheguei num vídeo, sabe assim? Eu tava procurando uma coisa para mandar para uma paciente. E aí eu sigo o Jonathan Roumie, do The Chosen, né? O que faz o papel do Jesus. E eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas chegou num vídeo lá para mim, que eu nunca tinha ouvido falar sobre uma determinada situação. E aí eu parei para ver o vídeo. E eu fiquei muito, muito triste com a história do vídeo, né? Que era um curta-metragem. E aí, no final do curta-metragem, tinha um depoimento de uma mulher, né? Era uma seguidora do Cristo. E ela já tinha sofrido muito na vida, com uma determinada situação, sobre algo que tinha sido tirado dela. E ela falava sobre o perdão. E ela dá um depoimento assim muito rápido, simples, cirúrgico. Eu até chorei com o que ela fala, sabe? Se ela tinha raiva, se ela tinha ódio da outra, né? E ela fala, não tenho porquê. É muito parecido com aquilo que o Chico fala, né? Ela fala assim, não, eu não tenho ódio, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Pelo contrário. E aí ela fala, não foi isso que Jesus ensinou. E aí ela fala, pelo contrário, eu vou orar por esse irmão. Eu vou orar porque ele precisa de ajuda, né? E ela diz, eu tô em paz. E ela fala muito assim, tipo... Muito serena, nossa, né? Mas numa serenidade santa, sabe? E ela fala assim, numa serenidade santa. Ela fala assim, não, eu tô em paz, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu vou orar por ele, porque ele vai precisar muito mais do meu amor por ele. Quando ele entender o que ele fez da vida dele, do que ele fez com essa situação. Porque eu tô bem. Então, e aí as pessoas, assim, tipo... as pessoas que tomam os prejuízos
e tem essa capacidade de perdoar e tudo, ela já entendeu Nossa, uma num grande, patamar assim. Então, mas ela entendeu um detalhe, uma situação. Ela entendeu que quem deu prejuízo é o que está mais ferido. E ela fala isso, É ela fala isso. assim. E aí ela fala assim: eu vivo para o Cristo, eu acredito no Cristo e continuarei vivendo e falando em Cristo. E se você entender isso, você vai começar a tirar todas as situações de letra. Porque se alguém investiu contra você, deu prejuízo, fez, não é porque ele quis, é que a visão dele está tão curta, e ele está sem condições de ter uma outra visão de mundo que não seja a de atacar, porque ele está se sentindo atacado, está se sentindo magoado, está se sentindo chateado, ele está mal. E essa situação que o deixa mal faz com que ele transborde. Então é o que ele está cheio. Sim. Então ele transborda isso. Como ao contrário é verdadeiro. Quando você está cheio de amor, você também transborda. E você dá amor a todos. E aí tem um dizer que teve uma vez que perguntaram para uma pessoa: mas se você está cheio de amor, está com o copo cheio e você tem pessoas em volta que não quer receber, né? Porque as pessoas querem porque querem que o outro esteja no momento que ela quer. Então aí a pessoa respondeu: não tem problema, o meu copo vai transbordar mesmo assim e vai continuar transbordando. Se ela não quiser aceitar, pelo menos ela vai ter que molhar os pés com esse amor. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra vai chegar nela. E ela molhando pelo menos os pés, vai chegar um dia que de repente ela aceite esse amor por completo. Então, quer dizer, você vai falar do mesmo jeito e não só falar. Você vai agir com amor, você vai agir com respeito, você vai continuar transbordando tudo isso que faz parte do amor. E aí você, em determinado ponto, para cada pessoa, porque cada um está precisando de uma coisa, então de repente você vai falar: puxa, essa pessoa ela teve paciência comigo, mesmo eu talvez gritando com ela, fazendo o que eu fiz, mas ela teve paciência, ela isso e aquilo. Então, esse é o transbordo. Caiu ali e ele não pegou tudo aquilo para ele naquele momento. Exatamente. Mas ele molhou os pés com aquilo. Ele conseguiu sentir que tinha algo de diferente ali. E é isso. É Cristo. A pessoa acho que não estava... E eu acredito também que, às vezes, a pessoa não está preparada para receber tudo isso, mas ela molhou o pé. Amanhã ou depois, a pessoa vai estar mais preparada. Aí ela vai molhar até a canela. Amanhã, mas você tem que continuar transbordando. Eu acredito nisso. Que é homeopático. Então, hoje você ofereceu e ela molhou o pé. Amanhã você ofereceu e ela molhou a canela. Vai molhando, molhando, molhando. Mas, ao mesmo tempo, você não pode só viver daquilo. Você ainda tem que continuar em frente. Mas o mais importante, essa pessoa que molhou o pé, é ela saber que aquilo existe. Sim. E que é real. Sim. Porque às vezes no mundo que as pessoas vivem, elas pensam que só a crueldade impera. A crueldade e existe. Cada vez existe uma crueldade pior, e que ele fica pensando como ser cruel melhor do que o outro. Olha que inversão. Ser cruel melhor. Exatamente. Não Ou ser do cruel tipo, pior. eu só mereço a crueldade porque eu só aprendi sobre a crueldade. Mas aí, a partir do momento que, molhei o pé,
mas eu tenho medo. Então eu molhei o pé e eu tenho medo. Eu prefiro não continuar molhando o pé porque eu tenho medo. Então deixa eu ficar aqui no seco porque eu tenho medo e eu prefiro não continuar. Mas eu sempre recebi repressão. Eu prefiro continuar no seco. Eu sempre recebi repressão. Aí ele chega e fala, puxa, mas aqui não. Aqui alguém tem paciência. Na mesma situação, aqui alguém gritaria comigo. Exatamente. Agora, eu só estou acostumado com isso. Agora, alguém aqui não gritou e disse que isso é bom. isso acontece. Então, mas quebrou totalmente o protocolo, né? Quebrou o gelo, né? Exatamente. E aí, de repente, na sequência, ele vai observar. Leva um tempo para a pessoa entender que ela é merecedora disso e que ela pode receber esse transbordo e ser merecedora desse transbordo. É isso aí. Mas leva um tempo. Então, mas aí vai, né, uma sequência de aprendizado porque o bom é que dispara. Aí a gente entra nesse o mal que fizemos a nós mesmos. O bom é que entra um pedacinho assim e que começa a colocar luz. Exatamente. Mas aí vai um processo inteiro para que isso possa ser firmado, né? Porque é engraçado porque o outro fez o mal pra gente e aí a gente entende que a gente tem que fazer o mal para nós mesmos. Então a gente não é merecedor. Quando a gente diz a gente não é merecedor desse transbordo, a gente está fazendo mal para nós mesmos. A gente assume a crença, né? A gente assume a crença. Bom, é isso aí. Então, vamos agradecer para que a gente possa encerrar aí essa leitura de hoje. Agradecer a Deus, agradecer aí os nossos irmãos de luz, agradecer os nossos irmãos em casa que estão nos acompanhando, agradecer aqui o Estúdio Shift e agradecer simplesmente por estarmos aqui respirando. Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. E não perca, no dia 26 de abril, no Centro Espírita Cristão, a Noite da Pizza, das 18 às 22 horas, nós estaremos fazendo um formato de rodízio de pizza, onde estaremos vivendo assim, uma experiência incrível para ajudar na reforma do cristão. Teremos vários sabores de pizza, vai ter disponibilidade para crianças e adultos, e caso você não quiser participar, você pode fazer também o seu pedido para retirada. Vai ajudar na nossa reforma, você vai ser muito bem-vindo. Até mais. É isso aí. É uma excelente semana para todos e que você saiba que sempre tem ali um irmão de luz aí do lado apoiando. É simplesmente só você realmente se direcionar para ele, fazer uma oração. Você nunca vai estar desamparado. E você fazendo isso, todas as situações que se decidirem na sua vida, vão se decidir pelo melhor. Fica com Deus.